Olá, amigos. Bom dia para você. Bom dia, Bruna, voltando de férias. Descansou bastante, hein? Muito descansada, iniciando a semana. Bom dia para você, George. Bom dia para quem está em casa. E a gente já começa o TN1 de hoje com um acidente muito grave, tá? Foi lá dentro do terminal de Laranjeiras. Uma fiscal, gente, foi atropelada por um ônibus. O motorista fazia uma manobra e não viu a colega. O desespero foi tão grande que os motoristas e os demais profissionais tentaram suspender o ônibus que pesa toneladas na tentativa, de tirar a fiscal ali de baixo. Pois é, Bruno, o acidente foi na manhã do domingo e o clima foi de total tristeza entre todos os colegas de trabalho dessa fiscal. Pois é, gente, e hoje pela manhã nós recebemos a confirmação que a fiscal teve a perna amputada. Quem vai contar mais detalhes pra gente sobre esse caso é a Vanessa Calmon. Vanessa, bom dia para você, minha amiga. Muito bom dia, Bruna. Seja bem-vinda de volta. Bom dia, George. Bom dia para todo mundo que nos acompanha em casa. Olha, de fato, essa informação foi confirmada por familiares dessa fiscal de 51 anos. Ela segue internada no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O estado é grave, porém estável, graças a Deus. Isso porque ela passou por uma cirurgia ainda ontem. Assim que chegou ao hospital, os familiares já foram para o hospital, ficaram sabendo do que tinha acontecido. Já falaram também que ela estava em cirurgia e então, infelizmente, depois da cirurgia, ela teve de fato que amputar uma das pernas, mas o estado de saúde dela nesse momento é grave, porém estável, e ela segue internada no hospital. De fato, uma situação muito complicada, uma fatalidade o que aconteceu na manhã de ontem no terminal de Laranjeiras. Essa fiscal de 51 anos estava trabalhando, ela auxiliava as manobras dos ônibus ali no estacionamento do terminal, quando um dos coletivos foi dar ré. Foi fazer uma manobra, ele estava saindo, um ônibus da linha 506, ele faria a primeira rota dele, ele ia sair do estacionamento ali do terminal, quando acabou então atropelando a colega de trabalho. As pessoas que estavam ali em volta, tanto os colegas de trabalho quanto passageiros de outros coletivos que estavam na plataforma do terminal, se desesperaram ali naquele momento, chegaram a bater no ônibus para avisá-lo que ele tinha atropelado uma pessoa. Isso porque, gente, o ônibus é muito grande, então de fato é difícil enxergar. O motorista ele não viu o que tinha acontecido e aí simplesmente ele acabou atropelando essa colega de trabalho. As pessoas ficaram desesperadas ali em volta, mas conseguiram ali naquele momento fazer os primeiros socorros até a chegada do SAMU. Eu estive lá no terminal de Laranjeiras, acompanhei toda a situação e você acompanha agora na matéria. O motorista de ônibus ainda não acreditava no que tinha acontecido com a colega de trabalho. Eu conversei com a colega, ela tomou café comigo, era 7h20 da manhã aqui. Eu fui em Campo Grande, voltei e encontrei a colega na situação que ela estava. A fiscal de ônibus de 51 anos, que trabalha no terminal de Laranjeiras, foi atropelada por um coletivo enquanto trabalhava. Esse vídeo foi gravado minutos depois do acidente. A fiscal ainda está embaixo do coletivo e colegas de trabalho desesperados tentam ajudar no socorro à vítima. O SAMU foi acionado. A vítima recebeu manobras de reanimação ainda dentro da ambulância. Ela foi levada em estado grave para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O acidente aconteceu aqui nessa área do terminal onde os ônibus ficam estacionados. Testemunhas contaram que o motorista estava saindo com um coletivo aqui da vaga, mas exatamente nesse momento a fiscal passava por trás do ônibus. Ele não viu a mulher e acabou atropelando a fiscal. O colega estava dando ré no ônibus para encostar na plataforma, não viu a colega e esbarrou nela. Não foi culpa do motorista do Grupo Unimassa, entendeu? Até porque ele conhece a colega de trabalho da Grande Vitória, a Márcia, você entendeu? Não foi culpa dele. Segundo os colegas, o motorista do ônibus que acabou atropelando a fiscal estava em choque e permaneceu o tempo inteiro dentro do coletivo. O motorista dentro do ônibus, ele está de choque. Ele conhece ela, que trabalha com nós aqui no sistema. Simplesmente foi uma fatalidade, não foi culpa do colega. Muito triste, Inclusive essa situação para o motorista do coletivo também, que acabou acontecendo isso com ele, Ele acabou atropelando a própria colega de trabalho, ele ficou realmente em estado de choque. Quando eu cheguei lá no local, a cena eram de duas ambulâncias do SAMU que estavam ali naquele momento. A fiscal já estava dentro de uma delas, inclusive eles estavam fazendo manobras de reanimação. E o motorista do coletivo permanecia dentro do ônibus, ele não conseguiu sair de dentro do coletivo em nenhum momento, justamente porque ele estava em choque com toda a situação que tinha acontecido.
Olha, nós procuramos a Ceturb, que enviou uma nota lamentando o que aconteceu no terminal de Laranjeiras na manhã deste domingo. Disse também que a companhia informa, né, que a empresa responsável ali pelo ônibus será notificada para apurar as circunstâncias do acidente e que vai dar todo o suporte necessário para que todos os fatos sejam elucidados. Disse também que a equipe de vídeo monitoramento do terminal já separou as imagens ali do acidente para ajudar então nas investigações. Nós procuramos também a GV Bus, que disse que o GV Bus, né, que disse que o GV Bus e a empresa responsável pelo ônibus lamentam também o ocorrido, se solidarizam com a família, que disseram também que estão acompanhando toda essa situação da fiscal lá no hospital, acompanhando inclusive também a situação psicológica do motorista do coletivo. Disse que os dois vão dar toda a assistência, tanto à família da fiscal que foi atropelada e também a ela, quanto também ao motorista do coletivo que acabou, né, acabou se envolvendo aí nessa situação. George, Bruna. É muito triste, né, esse acidente, muito grave também. A gente vai torcer aí pela recuperação dessa fiscal, né? Pois é, Vanessa, obrigado aí pela participação, mas daqui a pouquinho a Vanessa vai estar de volta com uma história trágica que foi inspirada num filme. A filha colocou fogo no corpo do pai. Daqui a pouquinho, Vanessa traz essa história pra gente. Olha, na Serra, mais um acidente com morte. Mãe e filha foram atropeladas no bairro Cidade Pomar. Elas atravessavam a rua quando foram atropeladas por um veículo. A mulher mais velha, que tem 60 anos, morreu na hora. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. O vídeo gravado por moradores mostra as duas mulheres caídas logo após o atropelamento. As vítimas são mãe e filha. Os socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros tentam reanimar uma delas ainda no local. As duas foram atingidas pelo carro branco no bairro Cidade Pomar, na Serra. Marilza Andrade Santos, de 60 anos, não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu no início da manhã deste domingo. O motorista do carro, um homem de 33 anos, contou para a polícia que seguia pela rua quando as mulheres apareceram de repente. Ele tentou desviar, mas acabou atingindo as vítimas. A outra mulher foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. O motorista continuou no local e prestou socorro às vítimas, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Eu não tenho a prova material de que o condutor estava alcoolizado, porque ele não fez o bafômetro. Mas eu tenho um forte indício. Por quê? Porque as sanções administrativas são exatamente as mesmas. Se ele fazendo ou não fazendo, ele vai ser sancionado administrativamente e a sanção é dura. O condutor foi conduzido à Delegacia Regional da Serra. O corpo da vítima fatal foi levado ao DML de Vitória. O capitão da PM destaca a importância da prudência no trânsito. Não dirigir se você fez uso de bebida alcoólica. Respeite os limites de velocidade. Se a via determina ali o limite de velocidade 60, é para passar no máximo a 60. Então ela deve ser obedecida. Isso aí, o condutor do veículo foi ouvido e liberado pela polícia, já que permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima. Esse caso vai ser investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Pois é, gente, o fim de semana realmente foi de trânsito bem violento no estado, Bruno. Pois é, só para a gente ter uma ideia, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar registrou 12 acidentes graves. Isso só entre a madrugada e a manhã deste domingo, aqui pela Grande Vitória, tá? Vamos ver alguns desses acidentes na reportagem. A cena descreve a violência da batida. A lataria do carro ficou retorcida. O retrovisor foi arrancado. Estilhaços de vidro ficaram espalhados pelo local. O motorista do veículo, identificado como Gustavo Caio Gonçalves dos Santos, morreu na hora. Ele ficou preso às ferragens. O carona do veículo foi socorrido com ferimentos ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. O Corpo de Bombeiros foi acionado. A batida foi por volta das 4 da manhã na Serra. O acidente aconteceu aqui nessa estrada. O que dá para a gente perceber aqui é que o veículo vinha de Jacaraípe e seguia no sentido Serra Dourada. Quando aqui, nessa curva, ele perdeu o controle da direção. Não deu nem tempo dele ver, inclusive, a placa que pedia a redução de velocidade. A batida foi tão forte que o carro só parou depois que abraçou o poste. A parte do motorista do veículo ficou assim, ó, completamente destruída. Pela manhã, o carro ainda permanecia no local. E quando voltávamos da Serra, mais um acidente. Dessa vez, o carro vinha na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na altura de Parque Residencial Laranjeiras, e passou direto na pista, voando por cima desse barranco.
parou só depois de bater no muro. A frente do veículo ficou destruída. 2 pessoas estavam no carro e foram socorridas pelos bombeiros ao Hospital de Urgência e Emergência. Em Vitória, teve mais acidente. Na Reta da Penha, um carro capotou. O acidente foi no cruzamento entre a Avenida Desembargador Santos Neves e a Reta da Penha. O motorista do veículo vermelho, de 68 anos, ficou ferido e foi socorrido para um hospital particular em Vitória. Ninguém mais se feriu. De acordo com o Batalhão de Trânsito, 9 acidentes foram registrados na Grande Vitória, de meia-noite até amanhã deste domingo. E olha só, hoje por volta das 9 da manhã teve mais um acidente, tá? Dessa vez foi lá na BR-262, em Domingos Martins. A batida envolveu 2 carros de passeio que bateram de frente. A polícia rodoviária não tinha detalhes sobre a dinâmica desse acidente. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. Os 2 sentidos da rodovia ficaram interditados para o atendimento aos feridos. E uma mulher morreu vítima de um infarto durante um tiroteio em Nova Rosa da Penha. Ela tentava se livrar dos disparos. Quem acompanha esse caso é a repórter Suzy Faria. Olá, Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, George, Bruna e também amigos do TN. Uma situação para lá de inusitada. Tiroteio, correria, susto e o coração não resistiu. A mulher acabou morrendo. O fato aconteceu da noite de domingo para segunda-feira, lá em Nova Rosa da Penha. Eu fui lá conversar com os parentes e descobri que essa senhora já tinha problemas cardíacos, assim como boa parte da família dela. No susto, ela não resistiu e morreu. Vamos acompanhar a matéria. Os tiros aconteceram nesta rua, a principal de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Foi por volta da meia-noite. Na rua, ainda tinha algumas pessoas participando de uma festa que correram assustadas, tamanha quantidade de disparos. Essa senhora conta que tinha acabado de sair do local quando ouviu os tiros. Fui para casa. E dentro de 5 minutos que eu fui para casa, começou o tiroteio. Aí nós até ficou preocupado pensando que era algum dos meninos, gente assim que nós conhecia. E eu cheguei aqui e vi que era uma pessoa que eu não conhecia. Pela rua principal vieram 2 motos e, de acordo com testemunhas, em cada uma tinham 2 pessoas. Em uma delas, uma mulher estava no carona, no outro um homem. E os 2 teriam atirado contra o casal que estava aqui na rua. O jovem, de 22 anos, tentou correr. Ele conseguiu. Foi pedir ajuda numa casa aqui perto. Já a mulher, que também estava junto e tentou correr, acabou ficando aqui, caída no meio do caminho. Muitas pessoas acreditaram que ela tinha sido atingida também. Mas, na verdade, assim que chegou no hospital, a família soube que ela morreu de infarto devido ao susto por causa dos tiros. A família da dona Joelice está indignada. Eles também foram informados que ela tinha sido atingida no meio dos disparos. Mas no hospital foram informados do motivo correto da morte dela. Ela estava junto com o rapaz levou vários tiros, ela levou o susto porque ela tomava medicamento, né? Ela era hipertensa, cardíaca, entendeu? Aí ela se assustou e infartou. Depois que ela foi, né, pro médico, aí nós descobrimos que ela não tem nenhuma bala perfurada. Ela foi só o livramento mesmo, ela foi livramento de bala, mas porém, com o susto, ela não suportou. Né? Quanto ao rapaz, ele levou um tiro no pé e foi levado para o SAMU até o hospital. A vítima é um motoboy de 22 anos. Dona Joelice tinha problemas cardíacos, fazia tratamento há anos, cuidava da hipertensão e da mãe, que também é hipertensa. Mas nos finais de semana costumava deixar a medicação de lado para se divertir. O cunhado dela tentou ajudar, socorrendo para o hospital, mas não tinha mais o que fazer. Quem viu a cena ontem ficou surpreso ao saber que Dona Joelice não morreu por tiros. Foi realmente um monte de tiro que nós escutou, então, para nós, ela tinha morrido de tiro. Eu estava sabendo era disso, agora de infarto, que eu não sabia. Ainda não se sabe, George, Bruno e amigos do TN, qual teria sido o motivo desse ataque. Muitos moradores disseram lá que invariavelmente isso acontece. O impressionante dessa situação é que em uma das motos estava uma mulher que também atirou. Esse rapaz que foi ferido aí, de 22 anos, que é um motoboy, de acordo com a Polícia Civil,
teria passagem por receptação e também por furto. A dona Joelice não era a única da família a ter problemas cardíacos. As irmãs e a mãe dela também sofrem do mesmo problema. Agora, é uma situação para lá de estranha, né? De repente, tentou correr, tentou se refugiar dos tiros, não foi atingida por nenhum disparo, mas o coração não resistiu ao susto e a dona Joelice, infelizmente, acabou, né, por morrer. A gente lamenta aí nossos sentimentos à família dela lá em Nova Rosa da Penha. Agora, George, antes de devolver para vocês e para você e para a Bruna, eu vou dizer que daqui a pouco nós vamos falar sobre um outro caso, um caso chocante, uma imagem assim que deixa a gente emocionada. Dá uma olhada aí nessa cena em que você vê um rapaz deitado no chão, 3 pessoas tentando salvá-lo, 3 pessoas tentando socorrê-lo, ele levou diversos tiros. Mas sobre isso, meus amigos, eu vou falar daqui a pouco. É com vocês aí no estúdio. Pois é, muito triste essa cena mesmo. Foi lá em Cariacica Sede. Daqui a pouquinho os detalhes com você então, Suzy. Obrigada, viu? Ô, gente, vejam só essa ação que a gente vai mostrar agora. 2 homens estão aí em uma bicicleta. Eles param na frente da residência, olham para dentro. Repare que a bicicleta tem até uma espécie de bagageiro, né? E os 2 estão com mochilas. Eles esperam alguns minutos, saem e depois voltam com um pedaço de madeira para arrombar a grade. Um deles entra na casa e o outro vai em seguida. Segundos depois, os 2 aí, ó, saem correndo. Essa ação aconteceu no bairro Valparaíso, na Serra. Um morador pediu socorro e a PM foi acionada. Poucos minutos depois, essa era a imagem. Os policiais armados cercaram a residência. A ligação de dentro da casa foi feita por um jovem que se trancou no quarto depois que os bandidos invadiram o local. Ele estava sozinho e percebeu a movimentação depois que os cachorros começaram a latir. Se deram mal, né? Como a gente viu aí, para entrar na casa, os bandidos arrancaram uma grade. É muita ousadia, né? Vamos dar uma olhada nessa história melhor na reportagem. O vídeo é do momento em que os policiais cercam a residência. A informação inicial era de que 2 criminosos estariam fazendo o morador de refém. Os militares tentam contato por alguns segundos, depois entram na casa. Tudo aconteceu na tarde deste domingo no bairro Valparaíso, na Serra. Os bandidos cortaram a grade para invadir a residência. O dono da casa não quis gravar a entrevista, mas contou que o filho dele estava no quarto quando os criminosos entraram na residência. Depois de ouvir o cachorro latindo, ele foi ver o que estava acontecendo e deu de cara com os bandidos na cozinha. O rapaz, que estava sozinho, se trancou no quarto e ligou para a polícia. Os militares chegaram cerca de 10 minutos depois e os bandidos já tinham fugido. O dono da casa, que estava trabalhando, também foi avisado pelo filho. Foi ele quem abriu o portão para os militares assim que chegou na rua. O rapaz de 20 anos não teve ferimentos e os bandidos não roubaram nada antes de fugirem. Quem tiver informações dos suspeitos, ligue para o Disque Denúncia 181. A polícia disse que em casos em que não há prisão em flagrante, a Polícia Civil orienta que as vítimas registrem boletim de ocorrência em qualquer delegacia física ou por meio da delegacia online para que o fato seja investigado. Gente, hoje cedo, moradores interditaram o trânsito na BR-101 em Viana em protesto. O grupo colocou fogo em objetos e bloqueou os 2 sentidos da rodovia. Moradores de Jucu e Nova Belém reclamam que a Eco-101 teria retirado o acesso aos bairros durante as obras para a duplicação da pista. Uma passarela para pedestres foi instalada, mas, de acordo com os manifestantes, esse não foi o combinado, tá? Eles alegam que o acordo previa a construção de um acesso para carro por baixo da rodovia. Hoje, para fazer esse retorno, é preciso percorrer um trecho de 11 quilômetros. A Eco-101 diz que vai se reunir ali com a comunidade para discutir esse assunto, mas adiantou que os trabalhos para a construção da passagem vão continuar nos próximos meses. Só não deu prazo para a conclusão dos serviços. Gente, foi um corre-corre danado, a viatura da polícia passou pela rua e todo mundo desapareceu, mas os policiais foram atrás, tá? Pois é, e sabe, ó, no quarto de uma casa em Jaburu, na Vila Velha, 3 suspeitos foram detidos com maconha, crack e cocaína. Eles tentaram até esconder uma arma, sabe aonde? Na lixeira, mas não deu certo. Daniel Calixto de Souza Santos tem 31 anos. Saiu da cadeia 10 dias e já está preso de novo. Esse outro aí é Luan Luiz dos Santos, de 25 anos.
saiu da cadeia há 12 dias e também já está preso de novo. Os dois e um adolescente de 17 anos foram detidos no fim da tarde deste domingo dentro de uma casa no Morro Jaburuna, em Vila Velha. Com eles, a polícia encontrou maconha, crack, cocaína, dinheiro e um revólver calibre 38. A Força Tática chegou até a casa durante um patrulhamento de rotina. Eles passavam pela principal rua do morro quando um grupo suspeito correu ao ver a viatura. Os militares seguiram por um beco em busca deles. Na casa, os PMs encontraram os 3 suspeitos dentro do quarto. Nós observamos que vários indivíduos correram quando viram as guarnições. Nós desembarcamos, iniciou-se um acompanhamento a pé, só que a gente não conseguiu achar onde eles estavam. Começamos a andar um pouco pelo beco, aí olhamos para dentro de uma casa, as pessoas estavam bem agitadas dentro dessa casa. Chamamos, fizemos contato com o dono, se apresentou como dono da casa, perguntamos para ele se poderia dar uma olhada na residência. Ele autorizou, nós entramos na residência. Dentro dessa residência, nós encontramos 3 rapazes dentro de um quarto. Perguntamos para ele o que eles estavam fazendo lá, cada um contou uma história. Achamos meio estranho. Como o dono autorizou a nossa entrada e permitiu que a gente averiguasse dentro da casa, revistasse a casa e acompanhou a revista também, começamos a olhar esse quarto onde eles estavam. Dentro do quarto, dentro de uma lixeira, foi encontrado um revólver, calibre 32, sem munição. Aí depois fomos achando a maconha, achamos os pinos de cocaína dentro da casa. Segundo a polícia, um dos detidos é enteado do dono da casa. A polícia informou que Luan tem 5 passagens por tráfico e roubo. Já Daniel, que estava usando tornozeleira eletrônica, responde por tráfico de drogas. História que se repete várias e várias vezes. Se você for parar para ver, várias passagens, mas é sempre assim. Solta, infelizmente não se ressocializa e volta a cometer crime de novo. Os 3 detidos e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha. Por causa do ponto facultativo, a assessoria de imprensa da PC só tem acesso às ocorrências do plantão vigente das delegacias. Por isso, não sabemos a autuação dos jovens. Olha, um taxista foi amarrado após o carro dele ter sido roubado em Fundão. 2 bandidos renderam a vítima em Praia Grande. Depois de amarrada, a vítima foi abandonada em uma plantação de eucalipto enquanto os bandidos fugiam. A polícia foi acionada e conseguiu localizar a dupla de criminosos perto do acesso a Ibiraçu. Eles não atenderam a ordem de parada e foram perseguidos. O condutor perdeu o controle e bateu na viatura da PM. Os 2 suspeitos, de 21 e 23 anos, foram detidos. Com eles foram apreendidos 3 celulares, uma machadinha e um revólver. Eles foram levados para a delegacia de Aracruz. Olha, vamos chamar novamente a Suzy Faria de volta para falar de um baile que terminou em polícia dispersando o povo e uma correria geral. E o caso também de um pai que tentou salvar o filho baleado. Suzy, boa tarde de novo para você. Boa tarde, George. Primeiro vamos falar dessa correria que aconteceu no bairro de Nova Valverde, lá em Cariacica. A polícia militar foi chamada porque no baile, ou melhor, na rua, estava acontecendo um baile clandestino. Quando os policiais chegaram para poder ver se realmente aquilo estava acontecendo, encontraram a galera toda no meio da rua. Houve correria na hora de dispersão. Muita gente saiu correndo, inclusive uma mulher que estava com um bebê no colo, a outra carregando um carrinho de bebê. Enfim, foi uma correria geral. A Polícia Militar, para fazer essa dispersão, usou também bombas de gás lacrimogênio. Hora que você vê aí as pessoas ainda gritando que é para sair da rua, que lá vem bomba. Pois bem, dessa forma, a Polícia Militar conseguiu dispersar aí o pessoal que estava nessa festa no meio da rua, cerca de 200 pessoas. E nessa confusão, eles disseram que só chegaram a isso porque logo que eles entraram lá na rua, que foram tentar falar assim com com as pessoas que estavam lá na festa, foram agredidos, tanto que um policial acabou tendo uma pedra atingindo o joelho aí e se machucado. Foi assim então que eles dispersaram, George e Bruna, toda a galera que estava no meio da rua em plena pandemia, ainda se divertindo no tal baile do Mandela. Para vocês verem que eles fizeram realmente uma correria tremenda aí, né? Uma situação bem curiosa. Agora, o estranho é que apesar de estar tão tarde, ali no meio da rua tinham crianças ainda, né? Bebês de colo, saíram correndo aí, a polícia não viu e está no meio dessa festa.
Agora, George e Bruno, uma situação um pouco mais triste, nós vamos falar agora, é com referência a essa cena de um rapaz no chão, lá em Nova Esperança, nesse final de semana. Tem uma pessoa sobre ele que faz uma massagem cardíaca, uma mulher do lado, e de repente chega um homem que também tenta fazer respiração boca a boca nessa criança, ou melhor, nessa pessoa que está caída ali. Essa cena que vocês estão vendo aí, essa mulher que está do lado, desesperada, é a mãe do rapaz. E esse homem que chega para tentar ajudar como pode, fazendo respiração boca a boca, é o padrasto dele. O crime aconteceu neste final de semana, mais um assassinato em Nova Esperança. De acordo com as informações, padrasto e esse rapaz, chamado Robson da Silva Loureiro, de 22 anos de idade, estavam num bar quando passa um carro prata e atira contra ele. Robson teria sido atingido com 7 disparos, 7 perfurações pelo corpo. Logo, a família se reuniu ali para tentar ajudá-lo da maneira que puderam. Você vê aí que tem uma pessoa que insiste em fazer a massagem cardíaca. O pai chega desesperado, o padrasto, para tentar salvá-lo. Robson chegou a ser socorrido, mas não teria resistido e morrido no hospital. Uma cena que emociona em ver essas pessoas tentando de todas as formas, George, Bruna, salvar a vida desse rapaz de apenas 22 anos de idade, meninos. Pois é, muito triste mesmo, né? Uma cena aí que choca a todos nós. Ô Suzy, você tem a informação de um acidente que aconteceu na Rodovia do Sol também? Pois é, George, essa é uma outra forma que eu vou te falar agora de como as pessoas se colocam à disposição para salvar a vida dos outros. Esse acidente aconteceu no final de semana, a vítima é um motorista de ônibus, ele tinha trabalhado durante toda a noite, foi de carro para o trabalho porque queria chegar logo em casa, a mulher dele está grávida, pode ter bebê a qualquer instante, quando no meio do caminho, o Richard da Silva Nossa, de 22 anos de idade, acabou dormindo no volante e caindo numa ribanceira, acredite, de 35 metros de altura, ali perto de Ponta da Fruta. O pessoal, os funcionários da Rodossol se empenharam em ir correndo lá para salvar o rapaz. Agora, eles tiveram um problema. É que no local onde o carro caiu tinha um enxame e eles precisaram descer para tentar salvá-lo. O rapaz já tinha sido até picado várias vezes por essas abelhas. Então, um funcionário da Rodossol teve a iniciativa para tentar salvar esse cara que estava lá embaixo, de se vestir com tudo que ele tinha dentro do veículo de trabalho dele. Colocou vários capotes, colocou roupa de chuva, como vocês podem ver aí, teve ajuda do pessoal do SAMU, colocou uma proteção no rosto e todo paramentado, improvisadamente como foi, ele desceu e conseguiu salvar o rapaz, que por sorte não teve nenhuma lesão, mas se livrou aí, mas não se livrou de levar umas picadas de abelha. O rapaz, que tem a mulher grávida, como eu falei, ainda estava pagando o carro, imagina só, era um carro que ele tinha comprado há cerca de 2 meses e ainda estava fazendo o pagamento desse veículo. E ele teve a ideia de ir trabalhar com ele para chegar mais cedo em casa e dar apoio à esposa. E no meio do caminho, essa fatalidade de ter dormido ao volante e caído nessa ribanceira. Deus abençoou aí, que ele só teve pequenas lesões, nada grave. E o mais grave, provavelmente, que deve ter doído muito mais, foram as picadas de abelha. Mas, graças a Deus, esse funcionário da Rodossol, que nós conseguimos identificar o primeiro nome dele, que é Marcos, se paramentou com o que tinha, desceu lá, enfrentou as abelhas e resgatou esse rapaz. George, Bruna. Fez uma boa ação, resumindo, né, Suzy? É verdade, que atitude, né? Obrigado aí pela participação. Gente, os capixabas receberam a informação no fim de semana. O Espírito Santo recebeu doses de vacina contra a Covid-19 que estavam suspensas pela Anvisa. Preocupante, né? Como é que fica agora? Como é que faz? Luciano Rossetti já está aqui com a gente e vai trazer todas as informações. Boa tarde para você, meu amigo. Isso mesmo, amiga Bruna, Georgia também. Boa tarde, amigo do TN. Boa tarde para todo mundo. Exatamente, o Espírito Santo recebeu no final do mês de julho um total de 1.100 doses da vacina Coronavac. Essas doses
pertencem a um dos lotes que foram suspensos pela Anvisa. Essa informação foi confirmada na noite do último sábado pela Secretaria Estadual de Saúde. O problema é que 8 cidades capixabas receberam essas doses. A CESA não informou quais cidades, quais municípios são esses, que receberam essas doses, mas disse que aguarda aí novas orientações e novas informações do Ministério da Saúde. Do total de doses recebidas, 390 foram distribuídas para essas cidades. E em nota, a CESA conclui dizendo que acredita que essa situação deva ser resolvida o mais rápido possível. A CESA espera isso e a gente também, Volto com vocês. Com certeza, gente? É preocupante, a gente vai continuar acompanhando. E daqui a pouquinho também a gente traz a agenda completa de vacinação aqui no estado. Ô, gente, um crime com um desfecho inspirado em filme, isso mesmo, tá? A filha que ateou fogo no corpo do próprio pai foi presa no fim de semana. Pois é, esse crime foi em São Paulo, mas a mulher estava morando no Espírito Santo. A Vanessa acompanhou esse fato e traz pra gente agora todas as informações. Vanessa, é com você. Olá novamente, George, Bruna, todos que nos acompanham em casa. Exatamente, George, esse crime foi cometido no dia 9 de julho em São Paulo, mas a suspeita de ter cometido esse crime, que é a própria filha da vítima, teria fugido aqui para o Espírito Santo. Ela estava morando em Fundão, em Praia Grande, e lá então ela foi monitorada, acompanhada por policiais que conseguiram surpreendê-la e ela acabou presa na tarde de sábado. Foi neste fim de semana. Agora, gente, todo curioso desse crime, dessa situação, é que esta mulher, o nome dela é Cláudia Campos, de 41 anos, ela teria se inspirado em um filme chamado A Doce Vingança para cometer esse crime, para matar o próprio pai dela carbonizado, o crime que ela cometeu então lá na Grande São Paulo, dentro de um terreno onde ficava uma casa de apoio a dependentes químicos, onde o pai dela vivia há 5 anos. Eu acompanhei toda essa história e você vai conferir agora na matéria. Cláudia Campos, de 41 anos, foi presa em Praia Grande, Fundão. Ela é suspeita de matar o pai carbonizado. Aparecido Omar Veiga, de 65 anos, foi encontrado morto dentro do terreno da casa de apoio a dependentes químicos, onde morava há 5 anos, na Grande São Paulo. O crime aconteceu no dia 9 de julho. Cláudia, que morava em Manaus, tinha ido visitar o pai. Levou o senhor até uma trilha, ainda nas dependências da casa, e ateou fogo no corpo dele. Em seguida, fugiu. Depois do crime, um mandado de prisão temporária foi expedido contra Cláudia. A suspeita se escondeu aqui no Espírito Santo. Policiais passaram a monitorar ela, mas toda vez que eram informados sobre o paradeiro de Cláudia, a suspeita mudava de endereço. Até que neste final de semana, ela foi surpreendida por policiais militares em Fundão e acabou presa. De acordo com as investigações da polícia, a motivação do crime seria vingança. Cláudia teria sido abusada pelo pai na adolescência. Na semana do crime, em uma conversa com o irmão, Cláudia o questionou se ele já tinha assistido ao filme Doce Vingança. O longa conta a história de uma mulher que foi violentamente abusada por vários homens e que se vinga de cada um deles. A suspeita foi encaminhada ao presídio feminino, em Colatina, e está à disposição da justiça. Pois é, gente, esse é o detalhe mais sórdido, assim, de toda essa história, né? Essa questão de que a Cláudia teria mandado uma mensagem, mandou, né, de fato, uma mensagem para o próprio irmão, tem print aí da conversa em uma rede social, onde ela questiona o irmão se o irmão já tinha assistido esse filme A Doce Vingança. Naquele momento, o irmão não percebeu nada de diferente, até porque a irmã, segundo os familiares, né, sempre foi amorosa com o pai, né? Principalmente dentro desses 5 anos para cá que ele tinha sido internado. Então, nessa casa de apoio a dependentes químicos, estava se recuperando e ela tinha um bom relacionamento com o pai. Então, o irmão ali naquele momento em que ela mandou aquela mensagem não percebeu nada de diferente. Mas existem outros detalhes também que durante a investigação da polícia, né, os policiais descobriram, como por exemplo, um detalhe que quando ela chegou lá na casa de apoio para visitar o pai dela, ela disse às pessoas que estavam ali no local, né, os funcionários ali da casa de apoio, que ela tinha ido ali para cumprir uma missão. Os funcionários também não desconfiaram de nada, era uma filha visitando um pai que estava internado numa casa de apoio. E foi aí nesse momento então que a filha vai até o encontro do pai, ela tinha ido até um outro local ali dentro mesmo da casa de apoio, mas que tinham outras pessoas ali. E é aí nesse momento então que ela convida o pai a ir
até essa trilha, que fica ainda dentro do terreno da casa de apoio, mas é um pouco mais afastada. E ali naquela trilha, então, foi onde ela cometeu esse homicídio, né, onde ela ateou fogo no corpo do próprio pai. E ali tinha uma saída, né, ali essa trilha dava para um local onde conseguia sair dessa casa de apoio. E ali, então, ela conseguiu fugir. O corpo do pai dela foi encontrado por um funcionário da casa de apoio, porque ele percebeu que os dois estavam demorando muito. Então ele foi até lá para tentar saber o que estava acontecendo, né, se eles precisavam de alguma coisa, e quando ele chegou até o local, ele se deparou com o corpo, então, do pai dela, já ali naquele estado, ele estava de fato já morto, né, ali naquele momento. Então ali ele também questionou as outras pessoas, no final dessa trilha, se tinham visto essa mulher. As pessoas já disseram que ela tinha fugido, e aí desde então, ela estava desaparecida. Esse crime foi cometido no dia 9 de julho, e aí ela veio se esconder no Espírito Santo, mas aqui os policiais então conseguiram cumprir esse mandado de prisão temporária, e esta mulher agora está presa no presídio feminino em Colatina, mas já à disposição da justiça, pode ser transferida a qualquer momento para São Paulo. Jorge, Bruna. Tá certo, Vanessa, obrigada pelas informações quanto à violência e violência em família, né, gente? Triste demais isso. Olha só, tá na UTI, internado com um coágulo no cérebro, o motorista que foi atingido pelo pneu de outro carro. Isso aconteceu na Terceira Ponte no último sábado. O pneu se soltou de um veículo que seguia no sentido Vitória e atingiu outro carro que seguia para Vila Velha. O motorista do carro que provocou o acidente diz que tinha acabado de sair de uma oficina mecânica. A seguir, conflito familiar. O jovem chegou em casa transtornado e promoveu uma quebradeira dentro da residência. Parentes contam que ele é viciado em drogas. Amigos do TN enviam vídeos e pedem melhorias no bairro com a palavra comunidade de Prolar, em Cariacica. Praia na segunda para os capixabas que vão emendar a segunda na terça para ganhar um feriadão. Coisa boa, né? A gente volta em 1 minuto, não sai daí não. 12h32, já estamos de volta. Uma família de Jardim da Penha viveu uma madrugada de terror, tá? Um rapaz de 18 anos chegou transtornado em casa, quebrando tudo. O jovem também agrediu a irmã. A família disse que ele está assim porque se envolveu com drogas. Um jovem de 18 anos teria chegado transtornado, quebrando tudo no apartamento. Em meio a todo esse transtorno, ele ainda agrediu a irmã com socos e chutes. Um familiar do rapaz conversou com a nossa equipe e relatou que ele é usuário de drogas e descreve os momentos de aflição que viveu. Minha cunhada ficou acordada vendo a quebrança lá em cima e desceu o irmão dele e justificou que ele estava arrastando a geladeira fora do lugar, já tinha quebrado a televisão, tudo que encontrar pela frente, vidro que ele encontrar pela frente. A quebradeira aconteceu nesse apartamento que fica aqui em Pontal de Camburi, onde mora o jovem, a avó de 74 anos, um irmão dele e a irmã de 25 anos que ele chegou a agredir. De acordo com a avó, o rapaz fica trancado no quarto o dia todo e ninguém pode entrar lá. Até mesmo quando ele vai sair para ir no banheiro, ele passa a chave na porta e ninguém sabe o que se passa lá dentro. A irmã está na casa de uma amiga em Vila Velha. O maior medo da família é que ele faça algo de pior com os parentes, pois de acordo com os familiares, o jovem dorme com uma faca embaixo do travesseiro. A irmã dele chegou a guardar as facas tudo, pois ele revirou lá e achou a faca e dorme com a faca no quarto. E qualquer coisinha ele está com a faca ali. E o meu medo é de matar o irmão dormindo, porque ninguém pode fechar a porta, só ele. Uma vizinha da família relata que não é a primeira vez que o jovem tem tido atitudes como a que aconteceu nessa madrugada. Não só essa noite, mas mais noites, várias noites. Inclusive, a minha cunhada, ela está dormindo aqui embaixo, porque ela não está conseguindo, não pode, está com medo de dormir lá em cima, porque o menino está andando com faca, quebrando tudo dentro de casa e ela está com medo de ficar lá em cima. Não só ela, mas como os outros 2 irmãos. Aí ela decidiu, ela mesma falou, não, vou ter que chamar a polícia porque não dá para ficar desse jeito não. De acordo com uma testemunha, quando a polícia chegou, o rapaz conversou numa boa, mas logo depois começou a ser agressivo com socos e chutes nos policiais. O jovem foi encaminhado para o plantão especializado da mulher. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz foi autuado pelo crime de dano qualificado por violência e grave ameaça
e considerável prejuízo para a vítima. Ele já foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Olha, tem amigo do TN na bronca em Prolar, Cariacica. Olha só, gente, uma obra da prefeitura que foi feita há poucos meses já está dando problema, se acredita? Olha. Diz aí, minha amiga. Gente, olha só. Olha o serviço que os pessoal da prefeitura fizeram. Pensa bem, diz eles que trabalharam, ó, a buraqueira. Olha. E perto de uma casa do senhorzinho aqui, ó. Entendeu? O senhorzinho pode até ficar prejudicado por causa disso, entendeu? Frente à casa dele, ó. Ó, tá vendo? Olha a buraqueira. Ó. Tá vendo? O asfalto tá tudo cedendo. Diz eles que fizeram asfalto aqui. Aqui em Prolar, Cariacica. Ali, ó, tem um cano ali, tá vendo? Aquele cano sai esgoto ali pra baixo ali, ó. Vai pra rocinha dele aí, ó. Deus me livre, isso não pode acontecer, não. Não pode mesmo, você imagina se alguém cai ali, o transtorno. A gente, claro, cobrou da prefeitura, tá? E recebemos a informação que uma equipe vai lá no local para avaliar a situação e providenciar os reparos necessários. A gente está vendo aí as imagens. Haja reparo, hein? Vai ter que mexer nisso aí. Tem que ser urgente. Olha, você de casa está com algum problema, quer fazer algum pedido, precisa de uma ajuda? Grava um vídeo e manda para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 99792-2530, 99792-2530. A gente já começa aí a semana, segunda-feira, com feriadão à vista. Será como é que fica o tempo, hein, gente, para o capixaba aproveitar a praia? Previsão do tempo para hoje é de sol em todo o Espírito Santo. Tá aí, ó, brilhando, não vai chover não, tá? Na Grande Vitória, a temperatura máxima pode chegar a 29 graus. No sul, Capixaba tá ainda mais quente, tá? Com máxima de 31 graus. Até na região serrana, a temperatura subiu um pouquinho por lá, tá? Máxima de 29 graus. Pois é, né? Ontem foi domingo de sol, véspera de feriadão, e as praias ficaram como? Muito movimentadas. Só que na Praia da Costa, em Vila Velha, teve muita aglomeração no calçadão. São pessoas a pé, de bicicleta, uma multidão que caminha junto pelo calçadão, hein? Inclusive, em alguns momentos desse vídeo que a gente está acompanhando aí, esse grupo vai até para a pista onde os carros estão passando. Foi uma confusão generalizada ontem ali no calçadão da Praia da Costa. Essas imagens que a gente está vendo foram feitas por um morador que ficou, claro, indignado com a cena. Vamos ouvir o que ele disse. Praia da Costa agora aí, ó. O que virou Praia da Costa? Sem segurança, sem nada. Todo domingo e feriado agora é assim, ó. Virou isso aí. Acabou. Tá uma maravilha. Cadê o prefeito? Cadê a prefeitura? Cadê a guarda municipal? Né? Hoje nós estamos assim, ó. Todo final de domingo agora, de sol. É isso aí, ó. Tá vendo aí, galera? Complicado, né? A gente procurou a Prefeitura de Vila Velha para entender o que estava acontecendo ali naquelas imagens. O retorno que a gente teve foi o seguinte, gente. A equipe de trânsito da Guarda Municipal de Vila Velha estava fazendo uma fiscalização rotineira ali na Praia da Costa quando visualizou um grupo em vias de fato, né? Em atitude suspeita. Eles estavam na areia próximo ao calçadão. Devido à grande quantidade de pessoas que estavam ali na praia, mais viaturas foram acionadas para fazer uma visibilidade ali no local. A Força Tática da Polícia Militar também precisou dar apoio à ação da guarda, mas em seguida não foi preciso mais tomar nenhum outro tipo de atitude. Foi a resposta da Prefeitura de Vila Velha. Por falar em aglomeração, a Suzy trouxe a informação agora há pouco sobre uma festa clandestina que terminou na Força Tática dispersando uma multidão em Cariacica. Houve correria e bombas no meio da rua. Vamos ver. A confusão teria acontecido na madrugada do último sábado em Nova Valverde, Cariacica, quando a polícia militar chegou ao bairro para dispersar uma festa clandestina. Nas imagens, pessoas correm assustadas no meio da rua. É possível ouvir o barulho de bombas. A polícia invadiu o pagode, lá vem bomba! Na correria, uma mulher tenta fugir segurando o bebê dentro de uma cadeirinha. O morador que filmava a situação ofereceu abrigo à moça no quintal de casa.
Esconde aqui, menino. Bota esse neném aqui, menino. Bota esse neném aqui. Não adianta não, rapaz. Bota esse neném aí. Em seguida, outra mulher que aparenta tranquilidade em meio ao caos segura bebidas e uma criança no colo. A menininha chora assustada. Ao fundo, mais bombas e uma sirene. Né, pela violência e também pela aglomeração, tanto em Cariacica quanto ali na Praia da Costa, né? A gente não pode esquecer da pandemia, gente. Vamos aproveitar então para atualizar os números da pandemia aqui no estado. O Espírito Santo registrou 6 mortes e 451 novos casos da Covid. Isso só nas últimas 24 horas. Nosso painel está aí. São 12.302 novos casos. 566.429 pessoas foram infectadas. Deixa eu corrigir o número, são 12.302 óbitos confirmados desde o início da pandemia. Tá aí, painel atualizado. Vamos atualizar também o nosso vacinômetro, porque aqui no estado mais de 2 milhões receberam a primeira dose da vacina e 1.358.000 pessoas, 423 foram imunizadas com a segunda dose da vacina. Pois é, em relação à vacina que a gente está falando, né, chegamos à marca de 4 milhões de doses aplicadas. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, que aproveitou para anunciar que amanhã mais de 63 mil doses vão chegar ao estado. E olha, hoje a nossa equipe acompanhou os idosos que já estão garantindo a terceira dose da vacina contra a Covid lá em Vila Velha. Olha, mas fique atento, só pode agendar a terceira dose quem tomou a segunda dose há 6 meses. A Donione está toda animada assim porque ela cumpriu mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19, a terceira dose. A gente fica feliz, né? Eu cheguei do Rio ontem, a situação lá está perigosa e a gente vem ansiosa. Quer dizer, eu já vim de lá ontem, meu neto já agendou e estou aqui hoje para reforçar mais ainda o que eu já tomei. A Ilka também conseguiu agendamento e se vacinou hoje. Eu me sinto muito bem, graças a Deus, porque ainda mais um tratamento desse aqui, organização dessa, dá prazer de vir, né? É que Vila Velha já está cumprindo mais uma etapa do esquema vacinal. A medida é para reforçar a imunização da população acima de 70 anos. De acordo com a secretária de Saúde de Vila Velha, nessa primeira etapa de agendamento, mais de 1.600 pessoas serão vacinadas com a terceira dose da vacina. E vale lembrar que só pode tomar essa terceira dose 6 meses após a segunda dose da vacina. Hoje aqui no Tartarugão e no Shopping Boulevard nós começamos a vacinar esse público. Na próxima quinta-feira nós já iremos até as instituições de longa permanência, os asilos, para que a gente possa dar continuidade à campanha daquelas pessoas também que tomaram imunizante lá no mesmo período que essas pessoas estão tomando hoje aqui. A secretária também explica a importância do reforço da vacina. Se você já tiver 6 meses que você já tomou a terceira dose, você vai ao sistema de agendamento para você garantir a sua vaga. A importância é que você complete seu esquema vacinal, que você esteja completamente imunizado, como estão apontando as pesquisas aí da importância dessa dose de reforço para essa população de 70 anos e mais. Dona Eliette e Arildo se conheceram há 17 anos e vieram assim, ó, juntinhos tomar a vacina. Feliz, né? Porque a segurança, né? Evitar a doença. Eu, por exemplo, sou muito saudável, então para mim é ótimo. Uma sensação de dever cumprido, né? É isso mesmo, né? Olha, Cariacica também começou a aplicar hoje a terceira dose da vacina, tá? Vitória e Serra ainda estão aguardando a chegada de novas doses para a abertura do agendamento. Olha, gente, o ex-prefeito de Vitória, João Coser, foi levado às pressas para a UTI para receber oxigênio. João Coser está internado desde a última quarta-feira, depois de testar positivo para a Covid-19. Segundo o boletim divulgado hoje, Coser está lúcido e orientado, mas como houve necessidade do uso de oxigênio, a opção foi encaminhá-lo para a UTI. O ex-prefeito já foi vacinado contra a doença com as 2 doses. João Coser governou Vitória por 2 mandatos, entre 2005 e 2013. Bom, a gente viu aí, né, George, que a semana começou
com a vacinação de idosos, né, que vão receber o reforço da terceira dose. E é muito importante a gente ficar atento à data que o idoso foi imunizado com a segunda dose, porque nesse momento só vão receber a terceira dose, a dose de reforço, os idosos que receberam a D2 há 6 meses. E tem mais agendamentos previstos aí para essa semana, tem feriadão, mas a imunização não para. Bora atualizar você aí de casa então, tá, gente? A Prefeitura da Serra vai abrir hoje agendamento. A partir das 18 horas serão mais de 6.000 doses ofertadas contra a Covid-19. E quem vai participar desse agendamento, a vacinação acontece na quarta, quinta e sexta. Então, hoje, Prefeitura da Serra, às 18 horas, entra lá no site gti.serra.es.gov.br/saúde para você dar uma olhada nas vagas que serão ofertadas. A gente falou agora há pouco, né, de Cariacica. A Prefeitura de Cariacica está com agendamento aberto, com vagas disponíveis. Atenção, para a primeira dose de pessoas com 18 anos ou mais e também para a dose de reforço para pessoas com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose há 6 meses. Tem vaga também para a segunda dose das vacinas AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. Hoje, aliás, na quarta-feira, às 14 horas, mais vagas serão abertas. Se por acaso você entrar hoje e ainda não tiver aí a vaga que você precisa, na quarta-feira, às 14 horas, mais vagas serão abertas. Entra lá no site vacinaeconfia.es.gov.br. Prefeitura de Guarapari vai começar a semana também, já começa a semana com vagas para vacinação. Às 16h30, 4h30 da tarde, vai abrir mais um agendamento aí para pessoas com 18 anos ou mais que estão precisando tomar a segunda dose da AstraZeneca e da Coronavac. O site da Prefeitura de Guarapari é o ceagem.guarapari.es.gov.br. Acabou? Acabou. Isso aí, muita atenção, né, gente? Isso E aí. a seguir, criança de 13 anos é estuprada. As informações em instantes. Novas informações sobre a fiscal atropelada dentro do terminal de Laranjeiras, na Serra. Um ônibus passou por cima dela. O TN1 mostra o que funciona no feriado de 7 de setembro. E para quem gosta de esporte, tem corrida de rua na cidade. As inscrições já estão abertas. Os detalhes é rapidinho, sai daí não. 12h52, estamos de volta. Vamos lá para fora, George? Vamos conversar novamente com o Luciano. Ele tem uma informação que acabou de apurar um caso de estupro, Luciano, é isso mesmo? É isso mesmo, Bruna, Jorge, amigo do TN. A gente acabou de chegar aqui na Delegacia de Plantão da Mulher, aqui na capital, e a história é a seguinte: uma adolescente de 13 anos teria sido estuprada. Ela mora no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, e os principais suspeitos são um vizinho da vítima e o tio dele. Um deles fugiu e o outro foi preso. O que foi preso, que está detido aqui na delegacia, é o suspeito de emprestar a casa para que os crimes acontecessem. Ele facilitaria a situação dos crimes, né? E o que fugiu seria o suspeito de cometer os abusos, cometer o estupro. A adolescente contou para os pais procuraram a polícia e procuraram aqui a delegacia especializada do Plantão da Mulher em Vitória. Esse caso está sendo investigado e esse homem que fugiu, de acordo com as primeiras investigações, né, esse caso ainda está em curso, de acordo com as primeiras investigações, esse homem que fugiu seria suspeito também de outros estupros, outros crimes dessa mesma natureza. Ele, inclusive, usaria perfis falsos, nomes falsos em redes sociais para poder atrair as vítimas. A gente continua acompanhando esse caso, mais detalhes, toda essa história, logo mais no TN2, tá bom? Volto com vocês. Valeu, Luciano, obrigado pelas informações. Olha, vamos voltar a falar do caso da fiscal atropelada por um coletivo dentro do terminal de Laranjeiras, na Serra. Ela era cobradora, mas depois das mudanças no sistema Transcol, por causa da Covid, passou a trabalhar como fiscal. Gente, a empresa está prestando toda assistência à funcionária e destacou que o caso foi uma fatalidade. Esse acidente não tem relação com a suspensão dos cobradores da função. A Márcia continua na UTI depois de passar por uma cirurgia para amputar a perna. O motorista de ônibus ainda não acreditava no que tinha acontecido com a colega de trabalho. Eu conversei com a colega, ela tomou café comigo, era 7h20 da manhã aqui. Eu fui em Campo Grande, voltei e encontrei a colega na situação que ela estava.
A fiscal de ônibus de 51 anos, que trabalha no terminal de Laranjeiras, foi atropelada por um coletivo enquanto trabalhava. Esse vídeo foi gravado minutos depois do acidente. A fiscal ainda está embaixo do coletivo e colegas de trabalho desesperados tentam ajudar no socorro à vítima. O SAMU foi acionado. A vítima recebeu manobras de reanimação ainda dentro da ambulância. Ela foi levada em estado grave para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O acidente aconteceu aqui nessa área do terminal onde os ônibus ficam estacionados. Testemunhas contaram que o motorista estava saindo com o coletivo aqui da vaga, mas exatamente nesse momento a fiscal passava por trás do ônibus. Ele não viu a mulher e acabou atropelando a fiscal. O colega estava dando ré no ônibus para encostar na plataforma, não viu a colega e esbarrou nela. Não foi culpa do motorista do Grupo Unimassa, entendeu? Até porque ele conhece a colega de trabalho da Grande Vitória, a Márcia, você entendeu? Não foi culpa dele. Segundo os colegas, o motorista do ônibus que acabou atropelando a fiscal estava em choque e permaneceu o tempo inteiro dentro do coletivo. O motorista dentro do ônibus, ele está de choque. Ele conhece ela, que trabalha com nós aqui no sistema. Simplesmente foi uma fatalidade, não foi culpa do colega. Então, só reforçando, o GV Bus presta assistência funcionária e também está dando apoio psicológico ao motorista que foi envolvido. Reforça que o acidente não tem relação com a suspensão dos cobradores da função. Olha, feriadão para alguns, dia de trabalho normal para outros, no nosso caso, né, Bruna? Acontece que esse ano, o feriado da Independência, o 7 de setembro, não vai emendar com o 8 de setembro, dia que é comemorado o dia de Nossa Senhora da Vitória. Esse feriado já foi antecipado em abril pela Prefeitura de Vitória. Na próxima quarta, expediente volta ao normal. Hoje os bancos abrem no horário de sempre, fecham amanhã e retornam na quarta. Supermercados vão atender com horário reduzido nesta quarta, a maioria entre 8 e 6 da tarde. Os shoppings também funcionam com horário reduzido amanhã. Olha, gente, inscrições abertas para a 8ª Corrida Tribuna Ruas da Cidade. A corrida de rua com o percurso mais charmoso de Vitória chega à sua 8ª edição e já tem data. Será no dia 21 de novembro, com distâncias de 5 quilômetros e 10 quilômetros. A largada é na Praça Pio XII, no centro de Vitória. As inscrições já estão abertas em função da pandemia. A prova vai ter algumas mudanças, claro, para atender o protocolo sanitário e de isolamento para as corridas de rua, principalmente com relação à largada. A corrida com distância de 10 quilômetros será às 7 da manhã e a corrida de 5 quilômetros será às 8h30 da manhã. Você pode fazer sua inscrição no nosso portal de notícias www.tribunaonline.com.br até o dia 13 de novembro. Ótima pedida, hein? Isso aí. Ô, Bruna, vamos ver os destaques do nosso portal Tribuna Online? Bora. Que os trabalhadores que nasceram em abril vão poder sacar o auxílio emergencial, tá? Essa parcela havia sido depositada no dia 22 de agosto. Lembrando, né, que são os trabalhadores informais e que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único, que a gente sempre fala aqui, tá? Os trabalhadores nascidos em abril vão poder sacar, então, a partir de hoje, segunda-feira, dia 6, a 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021. Esse dinheiro, né, como a gente tinha falado aqui, foi depositado nas contas da poupança digital da Caixa Econômica no dia 22 de agosto. Acesse lá para você conferir tudo direitinho para saber se você tem direito de sacar seu dinheiro agora, tá bom? E agora pode pegar em cash. É isso aí. Ô, Bruna, né? Você aproveitou bem suas férias, hein? Tava te acompanhando na rede social. Descansei demais, curtiu uma praia aquele sem aglomeração. Maravilhoso no Rio de Janeiro. Né? Bom demais, né? Deu um pulinho em Búzios também. Bate e volta, mas serviu para descansar. Bom demais. Muito bom estar com você aqui de volta, igualmente. Tá, Bruna? Você tava com saudade? Tava morrendo de saudade. Eu também tava de você e de todo mundo aí de casa, tá, gente? Começando a semana com as baterias recarregadas. Que bom. Isso aí. Beijo enorme pra vocês, tá, gente? Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela audiência de sempre. A gente espera amanhã. Tchau.